Imagine se mudar para uma casa e descobrir que nela ocorreram crimes bizarros e eventos sobrenaturais inexplicáveis. Você continuaria morando ali? Esse filme se tornou um verdadeiro estudo sobre a natureza obscura do medo. Uma história que dizem ser tão intensa e assustadora que chamou a atenção de cientistas e pesquisadores, que resolveram estudar filmes de terror para descobrir a resposta da pergunta: será que existe um segredo por trás de um filme de terror capaz de torná-lo mais assustador e mais perturbador que todos os outros? Ou será que isso é tudo papo furado? A Entidade é um filme de 2012 que foi considerado o filme mais assustador de todos os tempos. Pelo menos é isso que diz um estudo realizado por cientistas dentro de um projeto chamado A Ciência do Medo. De acordo com o estudo desse grupo de cientistas, alguns dos momentos do filme são tão apavorantes que fizeram o ritmo cardíaco de alguns espectadores chegarem a impressionantes 130 batimentos cardíacos por minuto. Só para colocar isso em perspectiva para você, 130 BPM é algo equivalente a você levantar agora e começar a correr em ritmo bem acelerado por alguns minutos. Mas o que pode fazer um filme ser tão assustador assim? Bom, tem vários motivos para isso. Vamos começar com o fato do filme ter sido inspirado em um pesadelo do próprio roteirista que escreveu a história. Robert Cargill contou que certa noite, após assistir um filme assustador intitulado O Chamado, ele sonhou que entrava em um sótão e lá dentro, em meio à escuridão, encontrou uma caixa com uma série de rolos de filmes com cenas bizarras de crimes perturbadores. Algum tempo depois, resolveu entrar em contato com o diretor Scott Derrickson, responsável por obras como Hellraiser, O Exorcismo de Emily Rose e o filme Entre Montanhas, que eu já analisei aqui no canal. Cargill contou com a ajuda do diretor para coescrever e dar vida à sua imaginação perturbada. A primeira cena do filme, onde uma família feliz faz um breve e desconfortável alongamento de pescoço, saiu literalmente do que Robert Cargill testemunhou em seu pesadelo. A premissa do filme segue o mesmo caminho sombrio do pesadelo do roteirista. O escritor Ellison Oswald se muda com sua família para uma casa onde um crime horrível aconteceu. Seu objetivo? Investigar e escrever um novo livro de sucesso sobre casos misteriosos. No sótão da casa ele encontra uma caixa com fitas de Super 8, cada uma contendo registro de crimes assustadores. Enquanto assiste, percebe padrões entre os crimes e começa a ser atormentado por uma entidade sobrenatural. Um fato interessante é que as fitas de Super 8 foram realmente filmadas a partir de uma câmera como essa, para garantir mais realismo e imersão na história. O que faz com que essas cenas onde a gente assiste as fitas junto com o protagonista sejam potencialmente as mais perturbadoras e a razão para o filme ser considerado o mais assustador que existe até hoje. Tem uma sacada muito interessante por trás disso, algo que poderíamos chamar de um truque psicológico, feito para chocar, perturbar e apavorar quem está assistindo. Isso acontece graças à combinação macabra de dois detalhes. O primeiro está no conteúdo visual. São imagens que logo de cara intrigam e geram uma certa perplexidade. Você está vendo um filme caseiro de uma família comum, que talvez seja como a sua. Todos estão se divertindo e interagindo em momentos simples do dia a dia, enquanto a trilha sonora soa sombria e esquisita, como se não combinasse com o momento do filme, como se incitasse um pressentimento de que algo errado e ruim vai acontecer. E de repente a coisa vira de ponta cabeça e a família feliz está vivendo um momento assustador de um crime, com cenas tão perturbadoras que chega a parecer que estamos olhando a filmagem de um crime real e também inexplicável. O objetivo aqui é criar um efeito de dissonância cognitiva, que se trata de usar elementos que, em teoria, são completamente opostos e contraditórios, que quando misturados bagunçam a nossa percepção e criam um estado de euforia e confusão mental, combinando cenas descontraídas com cenas macabras, uma família feliz com momentos aterrorizantes. Para criar esse efeito de dissonância, o filme também apela muito para efeitos sonoros. E aqui entramos no segundo detalhe que eu mencionei. A sonoplastia é tão perturbadora e estranha nos momentos que estamos vendo esses filmes de Super 8 que é quase impossível distinguir o que exatamente estamos ouvindo.
Se você estiver achando muito pretensioso que cientistas chamem esse filme de o mais assustador de todos os tempos, vamos dissecar um pouquinho mais. Na medida que o filme vai avançando, o protagonista se aprofunda na investigação. A atmosfera vai se transformando, o ambiente da casa vai se tornando cada vez mais escuro e sinistro. Algo familiar à percepção de que quanto mais a gente fala, ouve ou assiste coisas malignas, mais o mal consegue se aproximar de nós. O ator Ethan Hawke, que interpretou o protagonista do filme, já disse em entrevista que nunca gostou de atuar em filmes de terror, pois tem medo que ao se aproximar muito de experiências assustadoras, isso possa abrir portas para os seus próprios monstros. E vamos combinar que ele pode não estar tão errado assim, né? Em certo ponto, o medo começa a se tornar insuportável para o protagonista. Rangidos estranhos começam a ecoar pelas paredes. A presença de uma entidade sombria fica cada vez mais forte. Então, surge a expectativa de que aquelas coisas horríveis que acontecem nos filmes de Super 8 também podem acontecer com a família dele. O filme praticamente não usa jumpscare. E isso é um fato importante para entender por que esse filme foi considerado tão assustador. O lance é que ele não quer te dar sustos rápidos. Ele quer te deixar constantemente tenso. A sensação de medo fica na atmosfera sempre que o protagonista está andando pela escuridão da casa durante a noite. E essa construção de clima de medo e o uso da escuridão das cenas não é uma novidade em filmes de terror. O segredo está na forma como os elementos vão progredindo e se combinando em uma crescente de tensão. Agora tem um ponto importante no meio disso tudo. O que define o quanto um filme realmente é assustador é a proporção do quanto intimamente e pessoalmente ele atinge você. O que significa que ele precisa se conectar com os seus pontos sensíveis, certo? Quem tem pavor de cenas de crime acaba pirando quando experimenta a intensidade das cenas onde o protagonista assiste às fitas de Super 8. Quem tem pavor de assombração com certeza se borra todo com o monstro do filme. E meus amigos, quem tem medo das duas coisas, com certeza é a galera que chegou a bater 130 BPM. E claro que filmes como esse, quando tem criança, sempre acabam adicionando um peso a mais na história. O que também é um componente que carrega parte daquela carga de dissonância cognitiva. A imagem de uma criança remete a ideias tão inocentes que é difícil encaixar na cabeça quando estão envolvidas em situações intensas. Além das mecânicas de dissonância e o apelo à intensidade das cenas perturbadoras, o elemento sobrenatural é, sem dúvida, o que dá o tempero para esse filme. A entidade chamada Bagul simboliza o que existe de mais perturbador na imaginação da maioria das pessoas, a corrupção da inocência. Nas palavras do professor Jonas, quando explica para Ellison o que ele está enfrentando, estamos falando de uma entidade que aprisiona a alma de crianças. Algo tão sombrio e antigo que existe desde os primórdios dos tempos babilônicos. Apesar desse personagem não ter uma inspiração direta em uma lenda ou um mito específico, ele remete ao arquétipo de um devorador de almas. Um elemento que, quando surge em algum filme, é para colocar em xeque o medo mais primitivo da humanidade, a percepção de que nem seu corpo, nem sua alma, e principalmente a sua alma, jamais estão realmente protegidos contra ameaças sobrenaturais. Embora essa entidade tenha pouca presença no filme, é como se sua presença fosse impossível de ser ignorada. E diga-se de passagem, também é impossível ignorar o quanto o Bagul lembra o Mike Thompson do Slipknot. Agora, abrindo aspas para uma teoria totalmente especulativa, um detalhe que poucas pessoas reparam nesse filme é que talvez o cão negro que surge rondando a casa da família durante a noite pode ser uma referência a um presságio de tragédia. Diz uma antiga lenda europeia que sempre que um enorme cão negro surge de forma fantasmagórica e some como se nunca tivesse existido, isso significa que algo muito ruim está para acontecer. O que pode ser uma sugestão sutil à recusa do protagonista em enxergar os perigos óbvios que estão rondando a sua vida, pois está cego pela obsessão em escrever o seu livro de sucesso. O experimento que classificou a entidade como o filme mais assustador de todos os tempos chegou à conclusão de que filmes como esse, que privilegiam a criatividade de atmosferas densas e também o envolvimento do público com uma história de qualidade e bem construída, são considerados os filmes mais potencialmente assustadores.
porque tem maiores chances de tocar questões que são mais sensíveis em você. Agora atenção, pessoalmente eu não acho esse filme o mais assustador de todos os tempos. Na verdade, bem longe disso. De forma geral, eu acho ele bem suave. Mas existe uma cena, uma única cena nesse filme que realmente me pega e que me faz sentir medo, porque toca no meu âmago. Eu vou mostrar e você vai achar ridículo. É esse o momento, enquanto o protagonista está andando pela casa à noite e no cantinho tem duas luzes amarelas. Pra mim aquilo parece dois olhos no escuro e me deixa em alerta vermelho. É como eu disse antes, o que faz um filme ser realmente assustador muitas vezes é um gatilho muito específico que liga na nossa mente, que remete a um medo de infância ou algo que associamos a uma coisa que aprendemos a ter medo. E na hipótese mais interessante, às vezes podemos estar falando de um medo que herdamos dos nossos antepassados. Mas essa é uma conversa para outro vídeo. Se você gostou, dá uma força e deixa um like para eu saber. E considere se inscrever se quiser ver mais vídeos como esse para falarmos mais sobre a ciência do medo. E coloca aí nos comentários qual filme de terror, na sua opinião, é o mais assustador de todos os tempos.